Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 24 de junho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Blumenau abre seleção emergencial para mais de 200 agentes de vigilância nas escolas. CCJ da Câmara faz reunião extraordinária nesta quinta-feira para decidir sobre projeto que prevê 2 trabalhadores nos ônibus. Estado lança edital para a construção do primeiro lote de rodovia alternativa à BR-101. Conferência avalia atendimentos e discute prioridades para a saúde pública da cidade. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau registrou hoje a menor temperatura do ano, com o termômetro marcando 6,4 graus às 7h20 da manhã na Estação da Defesa Civil do Estado, no bairro Água Verde. Já na estação do Alerta Blue, no Parque Ramiro Ridiger, a mínima foi de 7,9 graus. E essas marcas podem ser superadas amanhã. Isso porque a previsão indica que o frio pode ser ainda mais intenso ao amanhecer, com mínimas entre 3 e 5 graus. Há chance, inclusive, de geada fraca em áreas de vales e baixadas mais afastadas da área urbana do município. Ao longo do dia amanhã, o tempo permanece firme e ensolarado, e a máxima não deve passar de 18 graus, o que deixa todo dia com sensação de frio. A partir de sexta-feira, a temperatura mínima sobe gradativamente, mas sem muita intensidade, mantendo a sensação de frio durante todo o dia. Morreu na madrugada de hoje, aos 83 anos, o empresário aposentado Ivo Alberto Dickmann, em Blumenau. Ele foi presidente do Clube de Caça e Tiro Velha Central e teve forte atuação comunitária na região. Ivo deixa esposa, 3 filhos e 6 netos. A cerimônia de despedida foi realizada no final da tarde de hoje. E a Polícia Civil investiga a morte de um homem de 39 anos no bairro Progresso. O homem foi executado dentro da residência na noite de ontem. A vítima tinha passagens policiais e é suspeito de participar de uma organização criminosa. A polícia também investiga uma tentativa de assassinato no bairro Ponta Aguda ontem à tarde. Um homem foi baleado dentro do carro em uma rotatória. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma desavença entre vizinhos. A vítima estava no carro, acompanhado da esposa, que não sofreu ferimentos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Blumenau adiou para amanhã a decisão sobre o projeto de lei de iniciativa popular que propõe 2 trabalhadores nos ônibus e cria a função de agente de bordo. A proposta recebeu parecer jurídico apontando possível vício de iniciativa, por tratar de gestão do transporte coletivo, que é um tema atribuído ao Executivo. O Sinditranscol contesta esse entendimento, defende a constitucionalidade do projeto, que é apoiado por cerca de 16 mil eleitores. A decisão final caberá aos 5 vereadores que compõem a CCJ em reunião marcada para o início da tarde de amanhã.
Ontem, a Câmara aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o tema, mas ainda sem data para ser realizada. O Sinditranscol busca debater o tema com o governo. A gente está tentando fazer esse debate e a gente não consegue ter um debate, principalmente com o Executivo. O Executivo não tem conversa, eu fico se escondendo o tempo todo. A gente quer fazer um debate sobre o transporte público. Não só falar sobre o agente de bordo, mas o transporte público eu acho que é uma coisa tão importante para a cidade e tem que ser debatido. A gente perdeu muita qualidade de transporte nos últimos tempos e quer piorar ainda mais tirando o segundo trabalhador dentro do ônibus. A gente quer mostrar isso para o Executivo que não é bem assim, que essa pessoa é super importante dentro de todos os ônibus aí. A Prefeitura de Blumenau abriu chamada pública para selecionar mais de 200 agentes de vigilância que vão atuar em escolas e centros de educação infantil na rede municipal. Os interessados devem se apresentar na diretoria de pessoal na próxima segunda-feira, dia 29, com a documentação exigida. A medida garante a continuidade do serviço após o encerramento do contrato de vigilância armada nas unidades de educação. A seleção considera escolaridade e experiência com homologação prevista para o dia 30 e escolha de vagas em 1º de julho. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Blumenau. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra. Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça. Então, pegue o que você escreveu lá no primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora, visualize, declare, decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro, a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que
A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida, trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance, que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. O governo do estado lançou hoje o edital de licitação do primeiro trecho da Via Mar, rodovia que vai ligar o norte do estado a Grande Florianópolis. O lote inicial prevê 25,7 quilômetros entre Itajaí e a região de Luiz Alves e Navegantes, com investimento estimado em 2 bilhões e 200 milhões de reais. A obra inclui pontes, viadutos e interligações com rodovias estratégicas e tem prazo de 42 meses após o início dos trabalhos. Paralelamente, nós estamos tocando a PPP, que é o total da obra, os 145 quilômetros. Quem vencer a PPP, para colocar praças de pedágio ou colocar free-flow, que nós vamos implementar esse novo tipo de cobrança do pedágio, vai indenizar, vai nos devolver esses 2 bilhões que nós estamos aportando. Depende de como for o valor de pedágio. A gente está tentando reduzir, fazendo conta, para colocar menos custo para a população. Talvez a gente possa doar essa obra dos 2 bilhões para descontar no preço do pedágio. Mas isso não é palavra final minha ainda. Eu quero receber de volta da empresa esses 2 bilhões. A nova estrada será uma alternativa à BR-101 e promete melhorar o fluxo de veículos, especialmente para o transporte de cargas e o turismo aqui em Santa Catarina. E será aberta amanhã a 11ª Conferência Municipal de Saúde de Blumenau. O evento segue até sábado e reúne usuários, trabalhadores e gestores para avaliar a rede pública e definir prioridades do SUS. Na abertura oficial, será feita a entrega de novos equipamentos ao SAMU e de uma ambulância para o transporte de pacientes, reforçando a estrutura do município. Os debates seguem 4 eixos que vão do diagnóstico da saúde pública ao financiamento e também valorização dos profissionais, com foco na participação social. As propostas aprovadas vão atualizar as políticas locais e seguem para as próximas etapas do Conselho de Saúde. Jorge, boa noite para você, para todos os telespectadores da TV Galega. Brasil está jogando nesse momento, terceira rodada, Grupo C da Copa do Mundo, está enfrentando a Escócia. O Brasil só não se classifica se acontecer uma tragédia, né? Só não se classifica se acontecer uma tragédia de verdade, porque mesmo acontecendo uma tragédia, o Brasil pode se classificar como o melhor terceiro ainda. Mas deve se classificar até com tranquilidade. Brasil encarando a Escócia em Miami, e em Atlanta tem Marrocos contra o Haiti. Nesse momento, tá, Jorge? Antes até de começar, o jogo já tá rolando, mas antes de começar o jogo, Brasil e Marrocos com 4, Escócia com 3 e o Haiti que ainda não pontuou. Pro Brasil não se classificar direto, teria que perder para a Escócia, porque daí a Escócia vai para 6 pontos. O Marrocos venceu o Haiti, o que deve acontecer, e o Marrocos iria para 6 pontos também, aliás, para 7. Aí que se classificaria Marrocos em primeiro, Escócia em segundo, e o Brasil entraria talvez como um dos melhores terceiros, mas ninguém acredita que isso aconteça, né? Como eu
comentei, o Brasil deve passar até com uma certa tranquilidade pela Escócia, e daí sim vem o mata-mata com seleções um pouco mais qualificadas. Vamos acompanhar esse jogo que está acontecendo agora e amanhã a gente traz o resultado aqui para o telespectador da TV Galega. Ontem à noite, Jorge, o time de futsal aqui de Blumenau venceu o Juventude por 2-0, jogando aqui no Complexo Esportivo do SESI, numa partida válida pela LNF Silver, que é a Liga Nacional, né? Ambos os gols foram marcados pelo Eric na segunda etapa. Próximo compromisso da equipe de futsal aqui de Blumenau é fora de casa também pela LNF contra o Apodi, na quarta-feira, dia 1º de julho. Em casa, o time de Blumenau volta a jogar no dia 8 contra o Concórdia também, pela Liga Nacional. Vamos acompanhando isso tudo, né, e trazendo aqui para o ouvinte da rádio, da Rádio 106, não, perdão, é que a gente tá na Rádio 106, mas aqui os telespectadores da TV Galega. Para fechar, Jorge, ontem teve um jogo que fechou mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada. O Criciúma venceu o América pelo placar de 1-0. Com o resultado, Criciúma volta ao G6, a gente lembra que agora tem um formato diferenciado, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma volta ao G6 e nesse momento estaria classificado para a próxima fase. Criciúma tem 24 pontos ganhos na competição. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir, nós vamos falar sobre ações de prevenções ao fenômeno El Niño. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Aldo Batista Neto. Nós vamos falar sobre o fenômeno El Niño e as ações preventivas que vêm sendo discutidas, algumas já aplicadas aqui no estado de Santa Catarina. Neto, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui no Jornal de Blumenau. Obrigado, Jorge. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos os telespectadores. Há motivos bastante para a gente se preocupar com o fenômeno El Niño e o que pode vir a ocorrer devido à ação desse fenômeno?
Jorge, a tua pergunta tem trazido uma inquietude para todos nós que trabalhamos com gestão de desastres e, óbvio, não é diferente para toda a população, principalmente aquela que já tem experiência de ter sido atingidos em outros eventos importantes. O que os cientistas do clima-tempo, o que os meteorologistas têm nos alertado? Temos aí um desenho de praticamente 98% de chance de termos um El Niño para o segundo semestre. El Niño é esse que pode trazer seus efeitos até janeiro e fevereiro do ano que vem. É o que os meteorologistas têm nos alertado. Qual é a dúvida de todas maior agora, Jorge? É a potência, é a característica desse El Niño. O El Niño ele é dividido em 4 grandes categorias. Tá? Fraco, médio, forte e muito forte. Hoje, o muito forte, que nós estaríamos falando de alguma coisa superior a 2 graus acima da temperatura média do Oceano Pacífico, na região equatorial, que seria um super El Niño, ele tem hoje 32 a 37% de capacidade de se instalar. Então, o que os cientistas estão dizendo? Teremos El Niño para o segundo semestre, principalmente entre primavera e verão, ele vai ser mais sentido, só que aí um super El Niño, com incremento severo de chuvas, nós vamos ter que esperar um pouquinho mais para ter essa assertividade, né? Não está ainda nem em 40% da possibilidade dele ser um super El Niño. Mas é óbvio, sabemos que com esse incremento de chuvas, o El Niño traz para nós cerca de 40% de incremento de chuvas nas chuvas esperadas por um período. Tá? Teremos chuvas importantes, então resta exatamente ações preventivas, mitigatórias e de preparação para um segundo semestre bem mais chuvoso. Aqui em Blumenau, o Alerta Blue, que é o sistema de meteorologia da Defesa Civil, está monitorando toda a situação, todas as informações que vêm do mundo inteiro, né, sobre essa questão. E há uma previsão de nós aqui na nossa região, no estado de Santa Catarina, termos um retorno mais forte sobre os efeitos do El Niño entre outubro e fevereiro do ano que vem, que seria um prazo aí nessa régua de tempo, né? Em virtude disso, muitas ações já estão sendo planejadas e até adotadas aqui no estado. Como é que, com a experiência do senhor, com o conhecimento que o senhor tem, o senhor analisa todas as ações que estão sendo efetivadas e também estão sendo estudadas para o estado de Santa Catarina? O estado de Santa Catarina ele fez um movimento no que diz respeito à Defesa Civil do Estado e o governo do Estado que não foi utilizado ainda no Brasil, Jorge. Foi decretado uma situação de alerta meteorológico. E isso trouxe todo um direcionamento de ações, tanto do Estado e recomendações para os municípios se prepararem então para o segundo semestre. Da região das associações do município do Vale Europeu, dos 14 municípios, já sabemos que alguns já replicaram esse decreto na esfera municipal, outros não, mas estão fazendo todas as mobilizações necessárias. Nós estamos falando em operações para limpeza de rios, para limpeza de córregos, trabalhando com a drenagem municipal. Muitos municípios estão abrindo suas bocas de lobo e melhorando a questão no que diz respeito à retirada de material decantado e depositado nessas regiões, treinamentos com proteção e defesa civil, treinamentos com a rede de abrigamento de emergências, melhorias no processo de comunicação entre defesa civil do município e a população mais vulnerável. Tem municípios que estão trazendo seus agentes comunitários de saúde para fazerem parte de uma grande rede de difusão de informação para as comunidades mais expostas. Ou seja, uma série de movimentos a nível de governo, Jorge, que estão sendo executados, tanto do Estado quanto os municipais, para nós termos, se tivermos um período chuvoso mais intenso para o segundo semestre, que os efeitos não sejam tão severos e tão destrutivos, né? Exemplo de outros que nós já experimentamos na região. O governo, então, está tomando medidas, fazendo a sua parte, e nós, como cidadãos, o que podemos fazer em termos de ação de prevenção, caso realmente tenhamos a ação de um super El Niño e suas consequências? Jorge, a tua pergunta, ela diz respeito à autoproteção. Dentro das estratégias de autoproteção, a primeira que nós recomendamos é exatamente buscar informação em veículos de imprensa oficiais. Tá? Nós estamos falando aí, em especial para o morador de Blumenau,
para o Alerta Blue, para que baixem um aplicativo do Alerta Blue. Ali tem uma riqueza de informações muito grandes sendo postadas em tempo real. Procure a imprensa aberta, tá? De uma maneira geral, porque possuem a responsabilidade de difundir as informações o mais corretas possível. E principalmente assim, vamos lá. Se nós estivermos falando em inundação gradual, que é o que nós costumeiramente chamamos de enchente, a cota em que a minha casa, em que a minha empresa é atingida, onde é que esse número está? Esse número está no seu carnê de IPTU. Folheie as primeiras páginas do carnê de IPTU, trazem que cota você está sujeito à inundação da sua residência ou do seu negócio. A gente recomenda uma atenção que, se você elaborar uma rota de fuga para não ser pego por uma inundação gradual, a tua rota de fuga pode ter uma cota mais baixa. Então, fica a recomendação para quem trabalha aqui em Blumenau, tem a sua empresa, a sua atividade comercial com estoques, e imagina remover esse estoque durante um período de enchentes, tem que perceber se toda essa rota que ele pretende fazer para retirar os seus pertences não vai estar inundada, né, de forma mais antecipada do que a cota que ia atingir a sua região, a sua casa, melhor dizendo. Se nós estivermos falando na questão do cidadão e sua família, tem o seu plano familiar de contingência. Do seguinte ponto, como é que a gente informa as pessoas? Como é que eu informo as pessoas mais idosas? Como é que eu busco criança da escola? Se eu precisar ir para a casa de amigos, para a casa de parentes, que a gente chama de rede de acolhimento primário, num evento um pouquinho mais severo, se eu tiver que ir para um abrigo público, o que eu levo? Então, documentação da família, documentação de imóveis, medicação de uso contínuo. Se eu tiver pessoas que necessitam de alimentação diferenciada, que leve essa alimentação especial. Se eu tiver pets e tiver que me abrigar com pets, o que eu levo para os meus animais? Alimento, medicação, água, utensílios para poder alimentar os animais. Então eu tenho que imaginar que eu possa ser atingido e que eu tenho que sair desse ponto. Então, qual é a minha melhor estratégia? Por isso que ela começa onde é que eu tenho a informação mais assertiva sobre esse ponto. Se eu não precisar remover, se eu vou ficar na minha residência, eu tenho que estar preparado então para suportar algum período, envolvendo aí água potável, envolvendo alimentação, comunicação, né, para eles ficar de forma segura, aguardando até que o período de normalidade se estabeleça. Principalmente ter calma, saber o que fazer, né? Já ter em mente todo um plano de ação, lógico, para quem pode ser prejudicado em caso de uma ação de um super El Niño. Mas tem outra situação também que preocupa bastante, que é de deslizamentos, que é na nossa região talvez o que traz maior preocupação, né? A região de solo da nossa cidade, do vale como um todo, ele é um solo muito frágil, com pouca resistência mecânica. Em especial aqui em Blumenau, a região sul do município. Então, se você já tem um histórico de movimentos de encosta importante, ou no fundo do seu terreno, ou na rua, tá? A possibilidade de você reiniciar o movimento num período de chuvas importantes, ele é verdadeiro. Tá? Quais são as situações mais graves? Uma encosta exposta, que perdeu a sua cobertura vegetal, ou por questões de solo, por questões de que não foi replantado, por uma intervenção recente. Então, o que eu observo nas questões de encosta, Jorge? Principalmente assim, o surgimento de água corrente, e essa água, uma água barrenta, uma água escura, ou seja, com muitos sedimentos sendo arrastado. O surgimento de olho d'água, de uma corrente d'água na base, no pé de um morro, que geralmente não tem, de repente está surgindo, está brotando água. Estou falando dessas questões, Jorge, depois de um período de chuva importante. Tá? Estalar de vegetação, abauloamento de muros, inclinação de árvores e postes, rachaduras em edificações e até mesmo em muros que não existiam, e daqui a pouco você acorda, olha de manhã e tem rachaduras que não havia percebido ainda. Tá? Lembrando que nem todo escorregamento pode começar de forma muito rápida, ele pode começar na forma de rastejo. Então, dias anteriores ele romper, ele já vai mostrando vai sinalizando que a encosta está se movimentando. Então, nessas questões, busque abrigo seguro, saia desse local. Se precisar de um olhar mais técnico pelo telefone 199 Defesa Civil, 193 Corpo de Bombeiros, você pode procurar mais informações, né, de uma vistoria ou de como se comportar numa situação dessa. Neto, sempre lembrando, né? Primeiro, ter a informação correta, precisa e segura. E depois um plano de ação. Exatamente isso, Roger. Essa é a principal recomendação. E lembrando que essa estratégia toda você vai montar, você vai planejar na normalidade. Durante a emergência é tarde demais. Obrigado pela participação, Coronel. Obrigado, Jorge. Uma excelente semana para todos.
E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.